Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como consertar a internet, para que os recursos digitais melhorem de fato a nossa sociedade, para que a gente tire do papel aquela ideia quase utópica do Tim Berners-Lee. Nós precisamos ir além das grandes plataformas e precisamos também mudar um pouco da nossa mentalidade ao usar a internet. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e como faço toda semana, quero convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafael Coimbra, de onde veio essa ideia de melhorar a internet e como nós podemos fazer isso? André, um texto que foi publicado na MIT Technology Review nos Estados Unidos e que traz essa discussão que é muito interessante, é muito atual, que tem relação com conceitos como Web3, de uma possível internet mais descentralizada. Fato é que essa história, ela começa lá atrás, quando a gente fala de internet, a gente usa internet como se fosse um sinônimo para tudo, mas só para diferenciar aqui e deixar claro o que a gente vai tratar aqui no podcast de hoje. A gente não está falando da internet, infraestrutura física, aquela que nasceu lá no fim dos anos 60, como uma conexão de computadores por algum tipo de tecnologia. Hoje a gente tem comunicação até por satélite, tá? Então essa infraestrutura não é o que está em questão aqui. O que a gente está falando é de uma camada superior da web. Você acabou de citar o Tim Berners-Lee. Então, ali no final dos anos 80, início dos 90, surgem protocolos, surge uma camada que é a chamada web, e nessa camada existem serviços. E, durante um tempo, ali naquele início da web, havia um romantismo, havia uma sensação de que a internet ou a web era uma coisa livre, a gente se comunicava por outros meios que não as redes sociais atuais, só que, num determinado momento, essas redes surgem. Elas, então, estão, portanto, numa camada sobreposta à web e à internet. E aí é que começa a dar ruído. Então, o que o artigo está discutindo é, olha, quando as redes sociais, quando as big techs, elas entram nesse jogo, a coisa muda de figura. Por quê? Porque passa a haver um componente algorítmico de levar um conteúdo para um lado ou para o outro, baseado em anúncio, logo dinheiro. Então, resumindo aqui, é como se o dinheiro tivesse bagunçado um pouco o que a gente estava vendo ali de liberdade da internet. Por quê? Porque não mais as trocas são feitas de uma maneira direta, elas passam a ser intermediadas por essas grandes corporações que, como eu disse, por sua vez, estão interessadas ali em ter atenção, ter audiência, em ter mais dinheiro. E aí a gente já viu e já discutiu aqui por N vezes que os algoritmos tendem a dar um valor, um peso maior a assuntos polêmicos, às vezes a desinformação. Então é essa bagunça que a gente está discutindo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a alternativa a essa bagunça, ou como a gente arrumaria essa casa, ela passa por algumas soluções. Que soluções são essas? Uma delas é você, em vez de ficar nesse mundo de publicidade, de anúncio, em que você está sendo levado o tempo inteiro para um lado ou para o outro, a gente acha que está consumindo coisa de graça, quando na verdade tem um jogo ali, a sua atenção é o pagamento por esses mecanismos, é como é que eu posso sair, desarmar esse modelo baseado em publicidade digital? Talvez uma alternativa seja a da assinatura, porque com a assinatura a pessoa está interessada naquele conteúdo, e quem, por sua vez, está produzindo conteúdo não tem a pressão do anúncio para sobreviver, para manter vivo o seu modelo de negócio. Então, com a assinatura, consegue-se, em várias ocasiões, produzir-se um conteúdo de melhor qualidade, às vezes para um público até menor, mas essa relação mais estreita entre quem está produzindo e consumindo, ela ganha uma certa qualidade. Várias ferramentas surgiram ao longo dos últimos anos e várias pessoas estão passando agora a assinar conteúdo em vez de só topar o tal conteúdo, entre aspas, de graça. E, só para jogar a outra alternativa interessante, essa eu não acredito muito que vai rolar no curto prazo, mas quando a gente está falando então de Web 2, que é essa intermediada pelas grandes plataformas,
a gente poderia pensar num modelo de Web3, onde haveria ali algumas estruturas descentralizadas, mais ou menos vou chamar aqui como uma portabilidade dos dados. Então existem hoje redes como o Mastodon, trabalham ali no conceito de federação, em que, no fundo, o que se tem é você poder pegar os seus dados, os seus seguidores, tudo que você já fez aí numa determinada rede social, e se você não gostar daquela rede e quiser pular para outra, você migra com as suas informações, com seus dados, com tudo para uma outra rede ou um outro servidor, dependendo do modelo, desses modelos de federação de novas redes, e você vai gerenciando os seus dados da forma como você quer. É algo muito novo, é algo recente, não é tão popular quanto as redes tradicionais da Web 2, mas, de qualquer maneira, tecnologicamente falando, é uma alternativa que talvez um dia ela se sobreponha a esse modelo vigente, dominante até esse exato momento. Bom, vou voltar daqui a pouco nas plataformas, Aros, mas quero te perguntar justamente sobre os produtores de conteúdo. Aquela ideia inicial, eu citei o Tim Berners-Lee no início da nossa conversa, e ele falava muito sobre a liberdade. Ainda tem sentimento que é quase anárquico em algumas redes, em alguns ambientes, mas obviamente a internet virou algo bem diferente em praticamente todos os aspectos. Quero te ouvir justamente sobre como essa mudança afetou o conteúdo, aquilo que a gente consome. Quais são as consequências dessas mudanças no que a gente vive hoje e o que a gente pode fazer de agora em diante? André, acho que quando você cita Tim Berners-Lee e toda essa turma, os precursores, a gente precisa fazer só o seguinte disclaimer. Tudo que era discutido lá atrás, quando tudo ainda era mato na internet, se deu num universo infinitamente menor de usuários. Ou seja, a gente estava falando sobre o consumo de conteúdo, a troca de informação, o que hoje a gente conhece como criadores de conteúdo, tudo isso numa estrutura, numa condição muito menor. Eram pequenas comunidades. A gente expandiu isso numa proporção gigantesca, que faz com que também os efeitos disso sejam gigantescos. Então, não vou me repetir o que o Rafa já apresentou aqui, mas essas são duas frentes absolutamente conectadas. À medida em que a gente foi expandindo as possibilidades do uso de algoritmos para estabelecer novos padrões de comportamento entre os usuários, para essa troca de informações, à medida que a gente foi estabelecendo novos recursos e novas ferramentas para dominar essa economia da atenção, para precificar, não é, os segundos, os instantes de atenção dos usuários e fazer com que a publicidade norteasse tudo isso, à medida que a gente levou a publicidade para dentro do conteúdo e deu mais recursos para fazer com que o tempo de retenção fosse a métrica maior dentro das plataformas, sobretudo o YouTube, a maior delas para o consumo de vídeo, e que por isso os criadores precisavam gerar cada vez mais conteúdos. À medida que tudo isso foi acontecendo, a gente foi perdendo, sob certa perspectiva, o controle disso. Os criadores de conteúdo, eles são instrumentos dessa máquina, dessa engrenagem, para manter as pessoas ali, mas eles também são vítimas dessa mesma engrenagem da qual eles fazem parte. Porque a sobrevivência deles se dá única e exclusivamente pela manutenção dessa engrenagem funcionando. Ou seja, se eles param de alimentar, feito um hamster correndo ali naquela rodinha, se eles param de correr, eles são engolidos pela máquina e deixam de existir. E como eles só se viabilizam por meio dessas plataformas, quase todos eles, para não dizer todos, só se viabilizam por meio das plataformas, eles precisam seguir as regras do jogo para existir. Ou seja, é um ambiente bastante nocivo, porque independentemente dos caminhos que estejam sendo propostos hoje
para a gente conseguir romper com esse ciclo vicioso, ainda é a determinação das plataformas que faz com que os criadores de conteúdo operem da maneira como se dá. E aí a gente tem muitos exemplos disso quando a gente vê o padrão adotado por esses criadores para os conteúdos que eles oferecem. Todos seguem a mesma fórmula. Isso já extrapolou o limite da rede social e chegou, por exemplo, à indústria da música. A gente já discutiu aqui os refrões de 15 segundos que precisam ser perfeitos ali para que o algoritmo impulsione, e aí o cara faz a dancinha, ele vira um grande recorte para o TikTok, para o Instagram, e isso impulsiona os plays lá no Spotify, ou seja, de novo a plataforma também estimulando e gerando demanda para esses criadores. Então eu acho que hoje, André, poucos são os criadores que conseguem fugir dessa dinâmica, porque ela é ainda determinada pelas plataformas. À medida em que a gente começa a descentralizar isso, começa a trabalhar nesses outros universos, em comunidades menores, a gente vai estabelecendo novos padrões, mas prevalece ainda a lógica dessa economia da atenção e do papel que os influenciadores e que os criadores de conteúdo têm ao reter a atenção dos usuários. No fim, essa é a busca hoje. E eu não sei se a gente está pronto para promover essa mudança. Porque mesmo com o maior número de plataformas e mesmo pagando cada vez mais para produtores diferentes para consumir conteúdos, a gente ainda tem essa disputa. No limite, o criador de conteúdo ele não está ligado só ao entretenimento. Hoje o grande concorrente da Netflix é o iFood. Os dois ficam ali competindo, mandando push, tentando buscar você. Então, a gente tem que ampliar também esse conceito do que é o criador de conteúdo e de onde ele está, porque tudo isso é bastante confuso e as pessoas são ativos cada vez mais valiosos dentro dessa engrenagem. O dado curioso, e eu insisto nisso, é que os criadores também, apesar de serem parte da engrenagem, eles são vítimas desse mesmo sistema ainda hoje. Rafa, eu quero retomar um pouco essa questão das plataformas e da publicidade especificamente. A gente viveu um momento ali que começou a ganhar muito espaço nos anos 70 e aconteceu até a explosão dos ambientes digitais de um marketing de interrupção. A gente estava assistindo alguma coisa, parava, vinha uma propaganda, um anúncio e depois o conteúdo voltava. E depois algumas técnicas como o merchandising, assim, algumas alternativas acabaram acontecendo, mas o grande volume de publicidade se dava dessa maneira. Depois a gente começou a trabalhar a atenção, para retomar um ponto que o Aros também trouxe agora. Os conteúdos precisavam ser relevantes, as plataformas disputam os eyeballs, né? Disputam a atenção das pessoas, e dentro das plataformas os criadores também participam dessa disputa entre si. Primeiro se colabora pela plataforma, depois se compete pela atenção ao seu próprio perfil. Como você acha, Rafa, que a publicidade trabalha, influencia nesse processo? Como ela impacta a forma como a gente consome esses conteúdos na internet? E aí, se a gente olhar especificamente para as Big Techs, para essas empresas que constroem os ambientes, de que forma elas podem ajudar a nos entregar um ambiente mais saudável? É interessante, André, quando você estava fazendo esse pensamento, eu estava imaginando aqui o ponto até de uma desigualdade digital financeira quando a gente olha para modelos de assinatura versus modelos de publicidade. O que eu estou querendo dizer é que é muito sedutor, tanto do ponto de vista da atenção, esse modelo vigente, quanto do ponto de vista do discurso de que, olha, você está tendo conteúdo de graça. Isso é muito sedutor. E a gente já entendeu que o ser humano
ele se deixa levar por essas seduções. Eu estou dizendo isso porque quem paga hoje por uma assinatura, seja qual for ela, está consumindo um conteúdo em média, tá, gente? Óbvio que aqui eu não quero generalizar e não é o nosso intuito aqui. Mas, de uma maneira geral, é como se quem pode pagar mais acaba tendo um conteúdo de mais qualidade. É a mesma coisa que você vai comer num alimento. Você pode pagar muito barato por alimentos, esses alimentos provavelmente não terão a mesma qualidade de um alimento que teve mais cuidado, mais preparação, uma relação mais íntima com aquela mercadoria para que chegasse ao consumidor. Então existe hoje, esse tipo de desigualdade. Por quê? Como eu falei, existem várias ferramentas que permitem com que a pessoa ela não seja interrompida, como você falou. Então, André, tem no fundo um pagamento para você ter um conteúdo de melhor qualidade e tem um outro tipo de pagamento que é para não ser interrompido. Se a gente parar para pensar que tempo é dinheiro e eu não quero ser toda hora interrompido por algum anúncio, eu pago para ninguém me encher o saco. É basicamente isso. Para dar exemplo, né? O YouTube, você tem lá um plano de graça, entre aspas, que você está sendo interrompido por propaganda, e você tem um plano que você não vai ser interrompido por propaganda. Netflix, já existe agora um plano, isso é bem recente, mas existe um plano da Netflix em que você paga menos para ser impactado por publicidade. A pessoa tem que estar disposta a receber aquela carga de publicidade. Ah, não quer anúncio? Tudo bem, paga um pouco mais caro que ninguém vai te perturbar. Então, existem formas técnicas de a gente escolher, mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que, na prática, nem todo mundo vai poder se dar ao luxo de não ser interrompido. Mas, de alguma maneira, eu acho que a tendência ela deveria ser explorada mais. Eu estava falando no início que eu não levo tanta fé num modelo descentralizado, Web3, sem tanta carga de anúncio, porque eu acho que esse modelo, apesar dele ser mais interessante do ponto de vista de quem está consumindo informação, ele não é tão sedutor. Ele dá um pouco mais de trabalho, se a pessoa está numa assinatura, ela está tendo que tirar um pouco de dinheiro para consumir aquele conteúdo, não é tão atraente quanto outro modelo. Então eu acho que o grande desafio nosso é que as pessoas compreendam que o conteúdo tem valor. Não é um valor financeiro só, é um valor. O que você está obtendo ali? Você está sendo entretido? Você está usando para estudar, para aprender alguma coisa? O que você está ganhando com aquele conteúdo? E quanto você está disposto a abrir mão da sua atenção ou quanto você está disposto a tirar uma grana do teu bolso para consumir um conteúdo de maior qualidade? Eu estou fazendo essa metáfora aqui com alimento porque eu acho que é muito isso, né? A gente hoje, dentro desse mercado de atenção, está numa super oferta de junk foods. Você tem hoje tudo que você puder imaginar, da coisa do maior lixo de conteúdo até coisas muito premiums, gourmet, em que você, obviamente, teria que pagar mais para consumir esse conteúdo. Então tem uma oferta muito grande de lixo. Muitas pessoas já se deram conta disso e estão começando a separar o joio do trigo, dizendo, não, eu prefiro pagar um pouco aqui, eu prefiro ir para um modelo mais descentralizado. É um despertar de consciência. Como eu disse, eu não sou tão otimista porque, estudando o comportamento do consumidor há muitos anos, eu acho que sempre a gente tende para o lado mais sedutor e mais prático. E o lado mais sedutor e mais prático ainda é o da publicidade, mesmo com essa competição acirrada. O que já era difícil, né? Já era uma overdose de bombardeio, de comunicação, informação, é cada vez maior porque a disputa se torna global. Eventualmente, todos nós que éramos consumidores passamos a ser também eventuais produtores de conteúdo. Então é o mundo competindo com o mundo e é difícil a gente sair um pouco dessa cilada que foi criada nos últimos anos. Aros, parte dessa cilada na qual estamos inseridos pode ser resolvida por nós mesmos? O que eu quero perguntar é qual o papel, qual a responsabilidade, a nossa responsabilidade na criação de um ambiente online mais saudável e de que forma os usuários podem contribuir para que esse ambiente melhor exista, evitando cair nessas armadilhas de conteúdo que são exclusivamente criados para engajamento. Eu acho que o exercício é o da criação de algo que há algum tempo atrás
se chamava algo do tipo cidadania digital, e que hoje acho que deve ser só cidadania, e a gente leva para o ambiente digital aquilo que a gente pratica no mundo físico, já que essas fronteiras elas praticamente inexistem. A preocupação é de que as pessoas... a gente tem muito aquela pecha, o ambiente tóxico da internet, isso e aquilo. Em grande parte, os usuários são responsáveis, os usuários não formalmente caracterizados como criadores de conteúdo, ou seja, que não atuam profissionalmente naquilo, mas todo mundo é criador de conteúdo em essência na internet, porque a gente publica coisas o tempo inteiro. Então, os usuários acabam muitas vezes por promover esse ambiente tóxico com base em comportamentos, com base em uma série de ações que desencadeiam um ambiente propício a esse desgaste, a esse tipo de situação ruim. Então esse é um ponto, é o exercício da cidadania e o exercício do estabelecimento de limites. A gente já passou da fase da compreensão de que a internet é terra de ninguém. O avanço da regulamentação, ou de várias regulamentações, e o entendimento da justiça em diferentes instâncias de que o que se pratica lá é tão real quanto o que acontece no plano físico, fez com que esses limites fossem estabelecidos, e isso foi muito bom, né? Há que se ter limites mesmo para um ambiente onde a liberdade esteve na premissa da sua criação. E os limites servem justamente para preservar as liberdades, por mais estranho que pareça. E dentro dessa lógica do fugir desse ciclo vicioso, não é, dos estímulos e dos algoritmos, a busca por romper cada vez mais com as fronteiras, por buscar conteúdos, pessoas e lugares com os quais, de fato, o usuário se identifica. Porque isso rompe esse ciclo da interação forçada, do algoritmo que estimula você a ficar ali mais e mais e mais e mais. Ou seja, é preciso que as pessoas entendam o que é dinâmico, o que é a dinâmica da internet, justamente para tentar fugir desse padrão, fugir de algo que está sendo construído justamente para garantir que as coisas estejam ali. É também importante colocar, dentro dessa nossa discussão aqui, nós não estamos demonizando a internet, até porque é talvez uma das grandes conquistas do nosso tempo. A gente está propondo aqui a construção de um ambiente melhor dentro desse que a gente conhece hoje como a internet. Internet com o I maiúsculo. E a gente precisa trabalhar, enquanto usuários, para garantir que o nosso comportamento determine as ações das plataformas. A gente conseguiu isso em algumas situações. Foi a mobilização dos usuários que garantiu a revisão de alguns projetos de adoção de IA. Foi também por causa dos usuários que se estabeleceu limites dentro das plataformas para a exibição de alguns tipos de conteúdo, e isso caminhou nessa frente. A plataforma faz um movimento, o usuário outro movimento, o regulador um outro movimento, e todo mundo junto constrói um ambiente melhor. E acho que tem um fator aqui, André, que a gente precisa entender, que é, mesmo diante de evoluções e de transformações tão rápidas, a gente não pode esquecer o que passou. A gente não pode esquecer que a gente veio de um ambiente em que lá atrás havia uma rede social cuja premissa era tal, tal, tal e tal, e ela desapareceu. E aí veio uma outra. Eu acho que investigar os motivos pelos quais algumas plataformas ficaram pelo caminho nos oferece insumo suficiente para poder caminhar e entender o que a gente quer de melhor para o próximo que virá. E essa releitura, essa capacidade de fazer essa análise, ela é um conjunto, né, daqueles que se debruçam no desenvolvimento dessas plataformas, mas sobretudo daqueles que consomem. E a gente precisa entender que os riscos eles são inerentes à existência de qualquer ferramenta. A internet é, em si, uma ferramenta. E a gente precisa saber como lidar com esses riscos e minimizá-los. E, de novo, essa é uma construção que não se faz isoladamente. Não é só a plataforma que está olhando ali o lucro, que está olhando a receita dela, não é só o usuário. E aí, no meio de tudo isso, surge algo muito importante, que é o cidadão, o usuário, respeitar o próprio limite, entender o que ele quer. Quando não está bom, ele precisa parar e brecar, e entender que nem tudo serve para todo mundo.
a gente pode voltar a sair desses grandes espaços e voltar para espaços menores, porque ali talvez é onde as pessoas vão se encontrar. Acho que o Facebook propõe esse grande espaço, né, essa grande praça aberta para todo mundo, e a gente vem caminhando para grupos menores, onde as pessoas vão se encontrar mais proximamente, mais regularmente, mais em profundidade, e isso também é positivo. Ou seja, é um processo de construção e de desconstrução do que a gente entende como internet, que vai garantir que ela seja mais e melhor. Ela é uma evolução a partir da qual a gente não consegue fazer um retorno. É um caminho sem volta. A gente só vai seguir para adiante e por isso é o nosso papel aprender com os erros, é o nosso papel estabelecer o que a gente quer e, sobretudo, enquanto usuários, entender que é só um recurso. A gente está sempre adiante da ferramenta, a gente está sempre adiante da tecnologia. Não podemos nos tornar reféns dela, embora isso a gente saiba, infelizmente, aconteça. O que mais você precisa saber? Bom, chegada a hora de virar a chave. Rafa Coimbra, me conta aí no que você vai ficar de olho essa semana. Tô de olho, André, num projeto chamado Conecta BR. É uma iniciativa do Ministério das Comunicações com a Anatel, e aí tem relação com a internet que a gente não discutiu há pouco, é a internet mesmo da infraestrutura. Qual é a ideia, André? Se a gente for pensar no que está acontecendo hoje no Brasil, a gente tem um movimento de expansão da rede 5G, é a que está sendo implementada, já foi implementada nas capitais do país, nas principais cidades, principais que eu digo em termos de população, né? E ao longo dos próximos anos o 5G estará sendo incorporado pelo Brasil afora. Acontece, André, que tanto o 2, o 3, o 4, o 5G, a gente fala de uma maneira geral, mas no fundo existem diferenças. Você pode estar, às vezes, numa cidade que está com uma super banda disponível, um super 5G chegando bonito no seu celular, e na cidade ao lado, às vezes no bairro um pouco mais pobre, a qualidade do sinal não é a mesma. Então a ideia é que se comece a fazer um mapeamento pelo Brasil para que as operadoras entreguem a mesma qualidade independentemente de onde você esteja. Porque senão cai nessa desigualdade digital que eu estou dizendo aqui. Então, por exemplo, a ideia é que 5G tenha pelo menos 100 megabytes por segundo de download, a velocidade. 4G, pelo menos 10 megabytes por segundo. Isso tem que valer para qualquer lugar. Então, é como se fosse uma blitz, vai ter ali tipo uma rodada, né, de pessoas que vão fazer esse tipo de fiscalização, e as operadoras vão começar a receber selos de qualidade. Olha, está entregando, mas não está entregando para todo mundo. Isso é muito importante para que a gente tenha um equilíbrio do mesmo sinal para todo mundo no Brasil, independentemente de onde você esteja e da condição financeira. E esse ponto, só para concluir, é importante também, André, porque a Anatel começou há poucos dias um processo para desligamento das redes 2 e 3G. É o que vigorou aí nos últimos anos, mas já são tecnologias ultrapassadas. Não faz muito sentido ainda manter torres, equipamentos que trafeguem esse tipo de tecnologia, como eu disse, já ultrapassada, até porque em 2030 está chegando o 6G. Então é um movimento de ajuste, tem que chegar o 5G, no mínimo 4G para todo mundo de maneira igual, porque a gente vai começar a desligar o 2 e o 3G, a gente não quer ficar dependente e pendurado em tecnologias ultrapassadas. Mas também não adianta nada eu ter um 5G de mentirinha, né? Tem que ser um 5G de qualidade para todo mundo. E você, Carlos Aros? Eu estou de olho no movimento que tem acontecido nos Estados Unidos para a regulamentação da inteligência artificial, ainda sem uma definição. A gente falou aqui já faz algumas semanas sobre o encaminhamento que estava sendo dado pelo Congresso dos Estados Unidos, a tentativa de estabelecer prioridades e etc. Daí agora, essa semana que passou, o prefeito de Nova York, o Eric Adams, apresentou um plano de ação de IA. O que contém este plano? Ele reúne 40 iniciativas de políticas para proteger os residentes da cidade contra danos, entre eles aí preconceito, discriminação, inteligência artificial e etc. Uso dos dados e por aí vai. Qual é a alegação
do comitê de tecnologia da cidade, dentro lá do órgão legislativo de Nova York. Os vereadores dizem o seguinte, que Nova York está sendo afetada, e essa é uma visão interessante, porque isso se aplica a todas as grandes cidades, aos polos de inovação do mundo, em função da pouca agilidade na esfera federal para uma definição nesse sentido. Então eles dizem que Nova York está sendo prejudicada porque as indefinições a respeito de qualquer tipo de regulamentação ou qualquer tipo de norteamento sobre como conduzir o processo com a adoção e implementação de IA no país, esbarra na desaceleração do processo de inovação na cidade. E como Nova York é um polo importante, eles dizem que dali nascerá o Escritório de Integridade de Dados Algorítmicos para Supervisão de IA. Esse escritório é o que seria equivalente a uma agência reguladora sobre o tema, e como não avançou no Senado a ideia da criação de uma agência federal, Nova York está querendo largar na frente, dizendo assim, olha, a gente pode fazer aqui numa escala muito menor do que está sendo feito ou do que se pretende no âmbito federal, mas nós podemos ser o tubo de ensaio para um projeto que servirá como estrutura federal. E aí eles têm um embate, evidentemente, político ali, que envolve vereadores, que envolve a prefeitura, mas a ideia, e aí todos parecem concordar nisso, é que Nova York tem condições, reúne as condições para ser o primeiro passo dessa agência reguladora, no quesito adoção de softwares, no quesito robótica, no quesito IA generativo, enfim, tudo que a gente pode imaginar que se relacione, esse escritório, esta cadeira, vai regular, e vai observar e vai garantir que os princípios sejam norteadores para a proteção dos cidadãos. Aí vale lembrar que a cidade de Nova York já apresentou propostas interessantes lá atrás, em outras gestões, a gente teve modelos interessantes que ajudaram a construir políticas nacionais lá nos Estados Unidos, mas tudo ainda muito incipiente no que diz respeito à IA. Agora a gente precisa acompanhar essa questão para que a gente não tenha também um processo desordenado, no sentido de que no nível municipal a regulação ela ou é dura ou ela é permissiva demais, e o inverso é verdadeiro no âmbito federal, e isso inviabilize de alguma maneira o processo. Então é preciso haver uma concordância. Agora, de todo modo, aqueles que acompanham a discussão em Nova York, e aí os relatos que têm sido publicados pela imprensa dão conta de que há um otimismo grande com as propostas, que elas parecem uma baliza interessante e que precisam ser observadas pelos órgãos federais. No Congresso, a gente já também discutiu aqui, aí eu recomendo alguns artigos que nós publicamos, alguns traduzidos, inclusive, da Technology Review americana, mas sobretudo o podcast em que a gente discutiu isso aqui há algumas semanas, que está disponível lá no Spotify, está no nosso site, porque há também uma disputa política que envolve visões diferentes entre republicanos e democratas, e óbvio, e isso se sobrepõe a uma discussão técnica, infelizmente, porque aí cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Por enquanto, sem qualquer tipo de definição. E aí, toda vez que surge essa discussão, há uma apreensão enorme. Por exemplo, eu tive na semana passada num evento na Brasil Prévia, aqui em São Paulo, e o setor está muito preocupado, e várias perguntas foram feitas sobre o tema regulação de IA, o setor muito preocupado com a maneira como essa discussão caminhará. Ela está lenta demais e a tecnologia evoluindo demais. Ou seja, tem projetos que já estão sendo incubados pelas empresas que só não foram para o mercado ainda por falta de uma definição clara de como o mercado, e aí não é só Brasil, isso é o mundo todo, vai dar seguimento a essa questão. Então é urgente. Nova York, claro, quer o protagonismo, mas também quer celeridade nesse processo, porque isso garantirá que as empresas que ali operam não vão ficar para trás e vão conseguir ter um pouco mais de segurança. No fim do dia, a segurança jurídica é um aspecto muito importante nesse caso para viabilizar a inovação de forma correta, sem que lá na frente os investimentos todos tenham que ser jogados fora, porque mudou
o entendimento do regulador e aquilo tem que sair do mercado ou tem que ser modificado na essência do negócio. Então, muitas incertezas, a gente espera que a coisa caminhe numa definição um pouco mais objetiva sobre o tema. É isso, meus amigos. Tá na hora de ir. Mas antes disso, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, nossos parceiros aí desde a chegada da MIT Technology Review no Brasil. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli. Um grande abraço para você, para o Rafa e para quem nos acompanha. A gente se encontra na semana que vem. Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros. Se você não é nosso assinante, você que está nos ouvindo, chegou a hora. Tá aí no forno uma super edição chegando, exclusiva para assinantes, conteúdo de altíssima qualidade, preparada com muito carinho pela equipe da MIT Technology Review Brasil. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. É isso, a edição Inteligência está chegando. Os assinantes VIP vão receber primeiro, depois o restante dos assinantes, toda a galera. E quem está de fora dessa história só vai ter direito a alguns snacks, meus amigos. Só um pouquinho de conteúdo desse tema. O restante está tudo aberto lá no nosso site, nas redes sociais, no canal do YouTube. Tem conteúdo com a profundidade que você quiser. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.